Olá pessoal, dando continuidade então nossa aula, caso 2, tá? Representação de resultados de medição, né? Que a gente estava vendo, ok? Então nesse caso aí, o mensurando em variável também, a gente já explicou a questão do mensurando em variável. Só que agora a gente vai utilizar um N maior que 1, ou seja, mais de uma medição, tá? Para corrigir os erros. Então vamos lá, nesse caso, aqui, como expliquei, muitos dos conceitos nós já vimos, então vou passar aqui rapidinho, né? Indicação média, no caso, olha, observe que agora nós temos o quê? Uma indicação média, tá? E, tá, deixa eu botar logo aqui dessa forma. O que nós temos agora? Eu tenho mais do que uma medição, então eu tenho uma média. E sobre essa média eu vou aplicar a correção e que é o erro, vou corrigir o erro sistemático e também aplicar a repetitividade, né, que é a variação, a dispersão dessa indicação média. Tá? E observe que agora eu estou dividindo a repetitividade pela raiz de n, que é a raiz da quantidade de números que eu fiz, que eu tirei a média. Tá? Então, ó, agora a indicação é média, né? Média de n medições. Então, como é que deve ser colocado? O resultado da medição vai ser igual à média, esse valor, mais a correção do instrumento, da calibração, mais ou menos a repetitividade, dividido pela raiz de n, a raiz da quantidade de indicações de medição, certo? Para tirar a quantidade que eu... Então, aqui tem um exemplo, do caso 2, que eu tenho os valores, certo? As indicações, né? Tenho a correção, que é o contrário da tendência, e a dispersão aqui representada pela repetitividade. Então, aqui está representando o erro sistemático, aqui o erro aleatório. Sempre estou repetindo isso, que é para vocês não esquecerem, porque isso é muito importante aí na questão da metodologia. Deixa eu tirar o que eu acabei esquecendo. Tá? Então, vamos lá. Resultado da medição, como vai ficar então? Ó? A indicação mais a correção, mais ou menos a repetitividade, dividido pela raiz de n. Observe que a diferença entre o caso 2, que eu tenho n maior que 1, e o caso 1, que a gente já falou na aula anterior, é que aqui eu tenho uma média e aqui eu tenho a raiz de n. Aí, então, como é que vai ter, ó, já representando por valores, o resultado médio está aqui, a correção está aqui aplicada e a repetitividade dividido pela raiz quadrada de 12. Porque são 12 indicações aos quais eu tirei a média. E aí, já aplicando a correção, fica 1000 mais ou menos 1,07. Observe que na indicação do resultado de medição, como ele deve ser representado, que é dessa forma, né? Eu aplico a correção, né? Mas a repetitividade eu deixo o valor mais ou menos, né? Porque pode variar para mais ou para menos. Então a correção ela deve ser corrigida, né? Que representa um erro sistemático, deve ser corrigido no valor, né? A representação deve, desculpa,
a representação deve ser dessa forma aqui, e a unidade aqui, ó, no caso grama, né? Então, representa, essa já é uma forma padrão de representar o resultado de medição. Certo? Observe aí que aqui foi arredondado, né? Porque isso aí eu vou explicar ainda. Já está mostrando a forma correta, mas... Aqui a gente vai passar para o caso 3, mas antes de passar para o caso 3, eu queria novamente fazer aquela explicação aqui, nossa. Fazer o link, né, com a utilização de um instrumento calibrado, que é o ideal, né, para uma medição válida, como eu falei. Então, lembrem que a correção e a repetitividade eu vou pegar no instrumento. Tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. O certificado de calibração. E aqui a tabela que mostra os valores, ó, da correção. Então, dependendo da faixa que eu estou trabalhando lá, no caso aqui é um paquímetro, mas pode ser qualquer instrumento. Então, eu tenho que identificar a correção naquela faixa e a incerteza naquela faixa, né? Desculpe, a repetitividade naquela faixa e aplicar, então, esses valores para que eu tenha um resultado de medição adequado lá, né? Uma representação adequada dentro dos critérios de metrologia exigidos. Certo? Então, vamos dar continuidade daqui. Vamos para o caso 3 agora, tá? Agora nós temos um mensurando invariável também, da mesma forma, n maior ou igual a 1, ou seja, pode ser com uma medição, pode ser através de uma média, é indiferente nesse caso, porque eu vou pegar, eu não vou corrigir o erro sistemático, eu vou pegar direto o erro máximo. Esse é o caso aqui, eu vou pegar o erro máximo do instrumento, tá? Para representar o meu resultado de medição, que é uma forma que pode ser feita também, e também está válida, também é adequada dentro da metrologia. Tá? Então, esse caso 3 é essa questão. Vou pegar a indicação, pode ser um valor ou uma média, tá? É diferente, como falei, e vou utilizar o erro máximo do instrumento. Tá? Então, aí, passando, está representando, né? O erro máximo, o que tem? O que está no erro máximo? O erro sistemático e o erro aleatório, a soma dos dois, né? Então, é a soma da correção, da incerteza e da repetitividade, tá? Eu vou mostrar também no certificado de calibração. Então, ó, nesse caso aqui, se eu adotar esse tipo de prática, vou colocar o resultado da medição, vai ser igual à indicação ou a média, mais ou menos o erro máximo, tá? Que o instrumento tem. E aí, trazendo para o nosso exemplo, né, de uma indicação de 114, veja que ele está sempre usando os mesmos valores, aí, até para ter um efeito de comparação no final. A indicação de 114, mais ou menos o erro máximo, que é de 18 gramas. Veja que aqui, esse erro máximo já está inserida a tendência, que é o erro sistemático, e a repetitividade, que é o erro aleatório. Tá? Então, como é que ficaria? Dessa forma, a representação dessa forma. Certo? Agora a gente vai fazer a comparação das três formas aí. Lembra que eu posso utilizar uma dessas três. O que vai depender se eu vou usar uma das três? Tá? Vamos explicar isso aqui depois que a gente ver essa comparação, que é interessante essa comparação aqui em termos de resultado. Olha aí. Na primeira, né, na segunda, no segundo caso,
e no terceiro caso. Tá, então, desculpa. Então, no primeiro caso, a gente usou o quê? Uma indicação, certo? Uma indicação apenas e a correção e a repetitividade do instrumento, da calibração do instrumento. Veja que eu tenho mais ou menos 3,7, que é a repetitividade. Aqui já está aplicada a correção. No segundo caso, nós usamos uma média, certo? Então, o valor médio corrigido já 1000. Mais ou menos 1 sobre 1, que é a repetitividade dividida pela raiz quadrada de n. Ou seja, a quantidade de número, a quantidade de amostras que eu usei para tirar essa média. Tá? Disser aqui que já comparando, a gente vai ver que o valor é bem menor, né? E aí vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, eu utilizei o quê? O erro máximo do instrumento. Eu nem mostrei para vocês, né? Mas eu vou falar aqui. Eu estou falando aqui do erro máximo. Veja que mais... Então, aqui nesse caso, é indiferente se eu usar a média ou se eu usar a indicação, né? Posso usar uma média ou uma indicação. Eu estou usando o critério de erro máximo. Mais ou menos o erro máximo, que é também indicado no relatório de calibração. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu havia falado. Tá? Vou botar aqui. Tá aqui. Tá. Nós temos aqui o certificado de calibração. Então, veja que o erro máximo, ele está onde? Bom, aqui nessa parte já tem a síntese dessa calibração. Conforme o procedimento interno de calibração, o erro máximo encontrado pelo paquímetro foi de mais ou menos 0,26 milímetros. Ao ser aplicada a respectiva correção, o erro máximo é reduzido. Ó. Tá? Mas no critério de erro máximo, eu utilizo esse valor. Então, veja que o erro máximo ele é independente da faixa que eu utilizo. Eu posso utilizar qualquer faixa aqui. E aí, se eu utilizar o critério do erro máximo, eu vou pegar o erro máximo aqui do instrumento. Independente se eu estou pegando 2,5, se eu estou pegando 130, tá? Se eu estou pegando 150, eu vou utilizar o mesmo valor de erro máximo. E esse erro máximo está vindo também do certificado de calibração, né? Já que eu só fiz uma indicação da medição, né? Só tenho uma indicação para representar o resultado de medição. Só para entender aqui, que foi o terceiro caso que eu expliquei, e por que esse valor é tão grande, né? Porque, veja que aqui eu não aplico correção sobre esse valor. Né? Eu não aplico correção, porque a correção já está no erro máximo. Então, entenda que o erro máximo, eu já expliquei isso numa parte anterior, acho que na 4, que o erro máximo é a soma, então, de todos os erros, considerando o erro sistemático e o erro aleatório. Tá? Nesse caso, da calibração. Beleza, agora vamos comparar, então, né? Eu faço uma medição, nesse caso aí foi peso, foi uma massa, né, que é medida, uma balança. E aí, se opta por medir só uma indicação, ter só uma indicação, então essa indicação deve ficar assim, ó, né, mais ou menos o valor da tendência do instrumento. Se eu optar por tirar uma média, naquele caso ele tirou uma média de 12 valores, então eu tenho a média, mais ou menos, a média corrigida, né? Aqui já está corrigido, com correção do instrumento, mais ou menos. E aí eu podendo utilizar a correção da faixa específica, né? Mais ou menos 1,1. Então o valor é bem menor aqui, né?
No caso, o valor máximo aqui vai dar 1001,1. E o valor mínimo vai dar 998,9. Então, de fato, analisando aqui, ó, onde eu vou ter a menor incidência de erro é essa daqui, ó, tá? Então, a menor diferença vai ser no critério 2, onde eu adoto uma média. Tá? E aqui eu adoto uma única indicação. Tá? E aqui, nesse caso, eu adoto o erro máximo do instrumento. Veja que, nesse caso aqui, o resultado de medição ele pode variar entre 1032, né? 1032 até 996. Então, uma faixa muito grande, realmente, porque o erro máximo ele abrange praticamente tudo, né? Então, nesse caso aqui. Então, essa comparação é importante para a gente entender assim, o que é melhor usar, né? E aí a resposta não é tão simples, porque depende. Depende do que eu estou medindo, depende qual o objetivo dessa medição. Né? Por exemplo, se eu estou fazendo um controle de qualidade e eu quero pegar um problema, na verdade eu devo comparar essas três situações. Né? Eu devo comparar e verificar qual seja a melhor para o meu uso. Né? Porque, por exemplo, aqui não houve nenhuma mudança em relação ao que foi medido. É tudo a mesma coisa. A diferença aqui é só que eu estou tirando uma média. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo um controle de qualidade, e esse controle de qualidade, essa característica ela é crítica, né? Ao ponto, e o processo também, ele tem um nível de variação grande. Então, para mim não correr risco, eu devo utilizar uma indicação mais ampla, né? Um erro maior, né? Que é o caso de usar o erro máximo, né? Ou mesmo usar, por exemplo, quando eu faço a inspeção de 100%, eu utilizar esse segundo caso aqui, que é a indicação corrigida mais ou menos a repetitividade, né? Tá? Porque, nesse caso, eu entendo que meu processo pode variar de um para o outro, né? Certo? Ou seja, um critério mais... Então, isso vai depender exatamente dessa questão do rigor do critério na metodologia. Tá? Então, normalmente, em alguns casos, quando o processo ele não sofre tanta variação, ele é muito mais ajustado, ele é muito mais... Né? O controle é amostral. Né? Então, nesse caso, eu posso utilizar esse critério aqui. Ó, né? Porque meu processo não tem grande variação e aquele mensurando que eu estou avaliando, ele não é crítico em relação, por exemplo, à segurança. Tá? Então, um critério mais que eu posso utilizar de forma mais tranquila, sendo seguro ainda o controle de qualidade. Esse que eu utilizo médias, né? Eu utilizo médias e ainda divido aí a repetitividade pelo desvio padrão. Certo? Divido, desculpa, pela raiz da quantidade de amostras que eu estou utilizando para tirar aquela média.
certo? Então, não é tão simples essa definição. Isso que eu quero que vocês entendam. Que assim, para ficar melhor para mim, né? Vou pegar isso aqui porque a variação é menor. Então, tem que ter o cuidado de que, por isso, precisa entender tanto o processo de calibração, como é que ele é, como o mensurando que você está medindo, o objetivo que você tem com aquela medição e, em última análise, as características próprias do processo que geram aquele mensurando, né? No caso, por exemplo, de um produto que é um processo de medição que está gerando aquele mensurando. Vamos, se a gente se reportar, por exemplo, a medição da temperatura de um forno, né? Então eu posso pegar, por exemplo, se eu pegar o critério de erro máximo, o erro máximo ele é uma possibilidade, né? E aí essa medição de temperatura ela é coletada através de um checklist, por exemplo, ou né, um checklist que é manual. Aí vai ser diferente de um sistema automatizado que eu possa extrair dados desse sensor automaticamente ao longo de todo o processo, a cada minuto, por exemplo, e acompanhar toda a progressão da temperatura, né? Até construindo um gráfico e tal. Então, essas diferenças no método de medição também influenciam o que é mais seguro eu usar, né? Para controle. Então, lembre que o objetivo das medições é o quê? Controlar algum fenômeno, né? Controlar algum produto. Então, o controle ele é um dos principais objetivos da medição, né? Controlar, segurar, verificar. Então, são esses os objetivos aí. Então, se eu utilizo um critério de média, eu tenho que tomar cuidado se esse critério de média, por exemplo, se eu tiver um valor, se existe a possibilidade de eu ter um valor alto e um valor muito baixo, e aí a média vai ficar, não vai representar a realidade, nem com essa variação aqui, ó. Porque, por exemplo, aqui ele está dizendo que o resultado de medição é 1000 mais ou menos 1.1. Então vai de, como eu falei, vai de 1001, né? Vai de 998.9 até... E aí, será que tem medidas lá nesse... Vamos pegar o conjunto, por exemplo, disso aqui, ó. Que é do caso 2, né? Aqui os valores, né? Então, ó, lógico, lá já está aplicada a correção, né? A correção é 15, é como se a gente desprezasse esse 15. Mas em torno de 15, então, ó, varia mais do que isso? Varia, olha só. Tem 1018 aqui. No caso, se a gente não aplicasse a correção lá, ia para 1016.1, né? Então, ó, já tem um valor aqui fora dessa medida. É só um valor, né? E para menos, tem vários valores fora. Porque, no caso, seria 13.9, né? 13.9. Então, observe, ó, que tem 13 aqui, 12. Então, você encontra alguns valores fora. Se a gente fosse usar o critério de erro máximo, vamos ver como é que está dando o erro máximo. Aqui, né? É o terceiro caso. Então, no critério de erro máximo, vai de... Aqui ele não aplica correção, então está indo aí, vamos... de 18, 30. Então,
ele abrange uma faixa bem maior que realmente vai conseguir compreender todos os valores, né? O que gera uma segurança maior de que realmente todas as medidas estão dentro daquele valor. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, outro fator que pode influenciar nessa escolha é, por exemplo, se a minha medição tem uma faixa muito grande, uma variação grande, né? Então, nesse caso, eu tenho que verificar se é mais adequado trabalhar com erro máximo para cobrir, né? Mas o critério controle, que é o objetivo da medição, ele é sempre um dos mais importantes aí. Tá? Então, não é tão simples, mas o que você precisa entender é as três formas de representar o resultado da medição e fazer uma análise para poder concluir qual deles é mais adequado no seu caso, daquilo que você está querendo controlar, certo? Eu já passei bastante aqui de 25 minutos, já estou com 25 minutos. Vou fechar o vídeo. Boa aula, aproveitem, até o próximo.